Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado sobre o trabalho das organizações da sociedade civil. A gente chama aquele com muito carinho de terceiro setor. Lembrando que primeiro setor é o governo, segundo setor empresas e o terceiro setor as organizações da sociedade civil organizada. E eu tenho um pedido já para te fazer neste início de conversa. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sente e sabe que precisam saber ainda mais sobre o trabalho do terceiro setor para que a gente possa ampliar essa corrente do bem, fazendo com que as organizações da sociedade civil sejam cada vez mais valorizadas, portanto fortalecidas, que a gente chama também que elas tenham cada vez mais desenvolvimento institucional, maior transparência, melhor gestão. Todos nós somos responsáveis por esse melhoramento, né, se essa palavra existe, por esse melhorar da gestão do terceiro setor. Você aí e a gente aqui também compartilhando informação. Informando, educando e educando, informando. Hoje eu tenho a alegria de receber o Warley Dias, que é empresário, profissional da contabilidade, especialista na contabilidade do terceiro setor. Warley, muito obrigada pela tua presença aqui. Um prazer, é uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Esse sotaque é de onde? Com certeza é de Minas Gerais, né? Se não falar uai, pão de queijo, com certeza. Eu sempre peço um favor para os nossos convidados aqui, lá logo de início das nossas conversas, que é que você se apresente para o nosso público. Então, por favor, quem é o Warley Dias? Então, mais uma vez agradecer. O Warley Dias, mineiro, pai de 3 filhos, muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Então, empresário, formação na área contábil, né, graduação, mestrado na área e atualmente sócio-diretor da RR Auditoria, do Grupo Valo de Gestão Contábil, organizações que ficam em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas que têm uma atuação a nível nacional e especialista no terceiro setor, atuando desde a parte de escrituração contábil, em especial também na parte de auditoria, tanto de projetos sociais quanto auditoria contábil das mais diversas formas aí das organizações do terceiro setor. Então, o terceiro setor tem auditoria? Com certeza. Cuidado, viu, gente? Tem gente que tem obrigação de fazer e, de repente, não tem esse conhecimento. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, mas vamos começar do início, literalmente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade e a importância da contabilidade, do profissional de contabilidade para as nossas OSCs. Eu brinco que a contabilidade é importante não só para as organizações como tudo, mas para nós como seres humanos, né? Eu falo que controlar o seu bem, o seu recurso, o seu patrimônio é uma necessidade de sobrevivência humana. Isso é desde que a gente foi constituído como homens, né? A gente precisa de algum nível de informação sobre o nosso patrimônio. E nada mais diferente do que isso para as organizações, né? Então as organizações elas precisam de contabilidade, obviamente por uma questão essencial de informação, de saber como é que está o seu patrimônio, mas também por uma obrigação legal. Então toda organização, ou seja, todo CNPJ constituído no Brasil hoje, tem que ter um responsável da área contábil assinando por essa organização. Então, é uma falácia dizer que terceiro setor não tem gestão, não tem organização. Isso é errado falar. Na verdade, é errado falar que deveria não ter, né? Porque muitas organizações, infelizmente, ainda têm, apesar da obrigação, têm pouco conhecimento sobre esse tema. E aí, por isso, acaba muitas vezes não tendo um nível adequado de organização para atender às demandas legais que o Brasil impõe. Mas com obrigatoriedade, né, não existe, né, uma organização que não tenha um contador. Obviamente, precisa ter um contador qualificado, habilitado, que tenha o conhecimento para que possa, de fato, auxiliar essa organização a fazer o cumprimento dessas obrigações legais. E tem diferença entre a contabilidade do segundo setor para a contabilidade do terceiro setor? Sim, na verdade, a gente fala que, né, o terceiro setor, eu brinco que ele é o mais complexo, talvez, de todos, né? Em termos de contabilidade. A contabilidade existe regras, né, de modo geral, que todo tipo de segmento, primeiro, segundo ou terceiro setor precisa aplicar, mas existem especificidades do terceiro setor com normas específicas que precisam ser aplicadas pelo contador também. Então, o contador ele precisa conhecer de todas as normas que toda organização e toda empresa privada e pública precisa também conhecer, mas além disso ele também precisa conhecer das normas específicas do terceiro setor, para isso tem que conseguir dar a qualidade dessa informação para as organizações do terceiro setor. E essas normas, elas se aplicam também às pequenas organizações, às médias organizações ou apenas para as grandes? Débora, excelente a pergunta, né? Há também uma falácia, uma dúvida em relação a isso, né?
Primeiro que contabilidade é necessário para qualquer nível e tamanho de organização. Mas nos últimos anos, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão, né, que rege as normas de contabilidade no Brasil, ele deixou isso ainda mais claro, né? Então, nos últimos anos, ele tem soltado normativos específicos por tamanho de organização. Então, você tem normas específicas tanto para grandes empresas, e aí não só do primeiro, do segundo ou do terceiro setor, o tamanho da empresa influencia, mas também para médias e microempresas. Então, hoje, aquela organização que tem uma receita de R$ 1, ela já tem norma de contabilidade específica, até aquelas grandes organizações. E isso quer dizer, então, estamos falando para o Brasil todo, né? É uma dica ter esse profissional no seu dia a dia, mas também a gente pode ouvir a seguinte questão. Eu não tenho dinheiro para pagar um profissional para que ele esteja 100% do tempo aqui, profissional de contabilidade, no caso, que é o tema da nossa conversa. O que esse gestor pode fazer? O que essa gestora pode fazer? Primeiro que é uma prática no terceiro setor e não há demérito nenhum nisso, né? Na grande maioria das organizações, ter um contador terceirizado. Então, não é obrigatoriedade de você ter no seu quadro de funcionários, no seu quadro de colaboradores, uma pessoa, né, seletista, trabalhando ali todos os dias da semana. Obviamente, tudo vai depender do tamanho da organização, do porte, da complexidade. Então, é muito convencional que se contrate escritórios, né, terceiros, com formação na área contábil para prestar esse tipo de serviço. O que eu deixo como dica é que é importante que, mesmo nesse caso, que se procure ver o conhecimento desse profissional, desse escritório, dessa pessoa física, se tem um conhecimento além do contábil, um conhecimento específico de terceiro setor, porque isso é muito importante. Também existe, e também não é demérito algum, um contador que seja voluntário no terceiro setor, né? Então, tem pessoas que fazem esse trabalho de escrita contábil de forma chamada pro bono, ou seja, ele atua ali como contador, mas também não recebe remuneração para isso. Também não há nenhum problema em relação a esse ponto. Mais uma vez, é importante que ele tenha um conhecimento aí específico de contabilidade do terceiro setor. Falando sobre essa formação do profissional de contabilidade, desde a faculdade, vocês têm acesso às regras do terceiro setor? Excelente pergunta. Eu, inclusive, né, não disse no início, eu sou professor acadêmico, né, já nesses últimos mais de 10 anos, e é uma crítica que se faz é que a maioria das grades curriculares não tem, dentro da formação de graduação, por exemplo, matérias, né, específicas de contabilidade aplicada ao terceiro setor. Isso raríssimos são as universidades ou as faculdades que têm alguma grade e quando tem também no conteúdo num volume bem pequeno de carga horária. Então, infelizmente, esse profissional, quando ele é formado numa visão mais generalista de contabilidade, né, na maioria dos casos, e aí o conhecimento específico ele vai ter que buscar cursos, né, formação fora, muitas vezes, do banco, né, do banco escolar ali, tradicional, para se ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, desde uma pós-graduação, curso de extensão, obviamente a Escola Aberta está aí para isso também, para ter esse conhecimento mais específico dessa área, que infelizmente hoje no Brasil não tem uma carga nas faculdades. Então, eu vou aproveitar a sua deixa aí que você fez o merchan da Escola Aberta e vou já colocar aqui embaixo o endereço do site da Escola Aberta do Terceiro Setor, que é www.escolaberta3setor.org.br. Lá você vai encontrar vários cursos online gratuitos para sua melhor capacitação, melhor formação sobre as mais diversas áreas que abrangem o terceiro setor, desde captação de recursos, gestão e governança, compliance e contabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre gestão. Tenho algumas perguntas para te fazer com relação a várias desses guarda-chuvas, né, que as organizações atuam e precisam atuar para ampliar o seu desenvolvimento institucional todos os dias, que é uma luta diária, né, o terceiro setor. Contabilidade e gestão. Qual a relação? A relação é total e intrínseca, né? E se não tiver essa visão, já é um problema. Como eu disse um pouco antes, a contabilidade ela é fonte de informação, né? Então, além de ser uma obrigação legal por cumprimentos aí de regulamentos, é uma fonte rica de informação. Então, o gestor, né, os dirigentes que estão na frente das organizações, em algum momento, e na grande maioria dos momentos, vai se basear em tomada de decisão por meio de informação financeira e por meio de informação contábil. Então, desde o momento, né, eu falo muito para captador de recursos, quem está na frente dessa área, desde a hora de captar o recurso até lá na frente, prestar contas desse recurso, vai se falar de contabilidade em algum momento. Então, quando vai na organização, né, vai numa instituição privada, conseguir um recurso, ou mesmo firmar parcerias com organismos públicos, vai se pedir certidões negativas, balanço contábil, uma série de informações que vai vir da contabilidade.
Então, é muito fundamental que o gestor, quem está na frente das organizações, tenha essa visão não só de ter a contabilidade para cumprir uma regra, mas sim para se usufruir dessa contabilidade como uma fonte rica de informação. E para isso, obviamente, tem que ter um cuidado com essa contabilidade, porque precisa que seja uma informação correta para que se gere esse valor aí que ela possa agregar para a gestão do dia a dia. Minha próxima pergunta seria de captação de recursos. Você já iniciou aí o assunto. Você disse que a contabilidade tem que estar envolvida desde o início da criação do projeto. É isso mesmo? Eu falo que, na prática, muitas vezes isso não acontece e é onde muitas vezes ocorrem os problemas, né? Então, quando a área de captação de recursos, né, ela está moldando ali o projeto, está discutindo com o parceiro, com o terceiro, né, uma parte fundamental é o plano de trabalho que vai ser executado naquele projeto, né? Então, além de a contabilidade ser fonte de informação para dar certificação, que aquela instituição é uma instituição séria, tem as certidões negativas, tem um balanço correto, a contabilidade também precisa participar desse momento de construção, porque depois ela vai ter que dar lá na frente uma prestação de contas mostrando que aquele plano de trabalho, né, que aquilo que foi proposto na hora de captar recursos foi de fato cumprido de forma irrestrita. Então, muitas vezes, e aí talvez esse é o problema em algumas situações, a contabilidade ela não fica a par desse momento e lá na frente é a hora que tem os problemas de prestação de contas, de glosa. Então, é fundamental que ela esteja também atuando desde o momento da captação de recursos, conhecendo o projeto que vai ser executado, discutindo as rubricas que podem ser gastas ou não, como é que vão ser os remanejos eventuais, para que a contabilidade consiga depois tratar isso no dia a dia, quando de fato tiver a execução do projeto. Porque senão envolver o contador ou a contadora apenas nos 45 minutos finais do segundo tempo, que é a prestação de contas, pode dar alguns problemas aí. Exato, eu estava esse dia num evento, essa semana, e falei justamente isso, o contador geralmente não faz milagre, muita gente quer que ele faça, mas milagre ainda não vi fazer, ele ajuda a resolver alguns problemas, mas milagre não faz. Então, quando, né, a contabilidade é consequência, né, ela é resultado das ações e do dia a dia das organizações. Então, se a contabilidade não participar de todas as etapas e ficar só no final, a chance de ter algum tipo de erro e não conseguir resolver, ela é grande. Então, infelizmente, a gente já viu muitas vezes a organização ter que devolver recursos, né, glosas, não porque fez algo errado no sentido, né, do que estava sendo proposto, mas porque não conseguiu demonstrar adequadamente, né, nos meios de contabilidade ou porque eventualmente teve uma interpretação errada, né, em relação ao que estava descrito ali naquele projeto. E, ao final, o órgão fiscalizador, ele não quer saber, ele quer um cumprimento irrestrito e, muitas vezes, acaba penalizando a organização. Diante do que você está falando, a contabilidade pode ajudar até questões do que comunicar também, né? A área de comunicação da organização pode se utilizar de ferramentas da contabilidade. Né? Não, é fundamental, porque, como eu disse, a contabilidade como um local onde tem um leque muito grande de informação, né? Então, se você pensa que na contabilidade tudo que acontece passa por lá financeiramente falando, então eu brinco que contrata, demite na área de recursos humanos e se esbarra na contabilidade, faz a captação de recursos, fecha um projeto, vai ter informação na contabilidade. Então, é fundamental que seja usada essa ferramenta, que é a ferramenta contábil, também para dar transparência e informação para o público em geral. E muitas vezes, né, essa informação é uma informação muito técnica, e obviamente também dentro de requisitos legais tem que ser técnica, mas é importante que a área de comunicação esteja alinhada com a contabilidade para fazer uma linguagem palatável para o público em geral. Então, conheço organizações que pegam essas informações contábeis prontas, né, e, óbvio, disponibilizam para o público, mas a partir dali também faz um resumo dos principais pontos dessa informação contábil, num linguajar mais palatável, gráfico, numa forma mais informativa e compreensível, para que, né, os assistidos e toda a sociedade tenham conhecimento daquele volume de informações que a contabilidade gerou e que é de fundamental importância e a ser divulgado aí para a comunidade, né? Tem alguns documentos que são padrão para que todas as organizações façam e divulguem, e aí a gente já caminha para o lado da transparência também? Ótimo. Na verdade, a gente tem um problema, né, no meu ponto de vista, no Brasil, porque não existe uma regulamentação com uma obrigatoriedade de informação a ser divulgada, de modo geral, nas organizações. Você tem uma obrigação do que ser feito na contabilidade, mas não de divulgar essa informação, né? Então, é um problema porque se a gente não tem uma obrigatoriedade, infelizmente ainda no Brasil a gente faz muitas coisas só porque é obrigado, né? Não de forma voluntária, acaba que algumas organizações não fazem essa divulgação por isso. Mas como obrigatoriedade, toda a contabilidade, todo contador, né, numa organização do terceiro setor tem que, ao final de um ano, minimamente, fazer e elaborar chamadas demonstrações contábeis.
né? Então, essas demonstrações contábeis, elas resumem, né, podemos assim dizer, todo um ano, né, de execução, de trabalho daquela organização, num layout de informação de acordo com as normas que são as chamados balanços, demonstração de resultado, demonstração das mutações do patrimônio, fluxo de caixa e notas explicativas, de forma bem resumida. É esse o conjunto que a contabilidade do terceiro setor tem que entregar, né, ali, como resultado do seu trabalho ao final de cada ano. E aí muitas dessas organizações colocam isso nos seus sites, colocam isso em alguns blogs, outras não, mas essa informação fica pronta e é obrigatório que esteja disponível aí internamente para os gestores e para toda a organização internamente. E aí alguns possam vir a colocar nos sites, né, por exemplo. Então, a contabilidade é para além dos números. Muito além, né? A gente fala, inclusive, que a contabilidade muitos entendem como uma ciência exata e não é uma ciência exata, né? Inclusive, é uma ciência social aplicada, né? Quando a gente vai estudar, justamente porque ela vem com uma informação não só do número, né? Então, existe, inclusive, como obrigatoriedade, como eu disse anteriormente, a necessidade de fazer notas explicativas aos números. Então, aquele número tem que ter uma explicação para ele. Como é que foi constituído aquele número, o que ele quer dizer, né? Isso, inclusive, é um requisito do contador ter que dar essas explicações num próprio documento chamado notas explicativas. Então, é uma fonte riquíssima de informação, né? Então, se a gente tiver isso mais divulgado, né, desde lá da escola, quando a gente volta, e não só talvez na escola no nível superior, mas até mesmo no ensino básico, as pessoas com um pouco de conhecimento de informações contábeis, a gente vai ter, de fato, ali um entendimento muito mais abrangente, muito mais profundo do que é o dia a dia das organizações. Interessante. Vou falar de auditoria. Por que o terceiro setor é auditado? Em que situação? Então, eu falo que o terceiro setor, ele talvez dos setores, é o setor mais vigiado, né? Com certeza. Então, né, a gente tem o setor público, como você bem disse, o primeiro, temos as empresas privadas, e acaba que o terceiro setor, ele tanto atua, né, com recurso público e muitas com recurso privado. E ele atua para quem? Né? Ele não tem um dono, ele atua para toda a sociedade. Ele está falando de quase 220 milhões de pessoas no Brasil. Então, todo mundo está de olho no terceiro setor, esse é o primeiro ponto, muito mais do que nos outros setores. E por isso, naturalmente, todo mundo quer conhecer e saber um pouco mais. E aí vem a auditoria como um mecanismo de governança, né, para dar uma transparência, uma credibilidade àquele dia a dia da organização. Então, a sociedade de modo geral, não pode estar participando do dia a dia das organizações, não tem como, e muitas vezes o auditor independente é esse olhar terceirizado, né, de alguém de fora, independente da organização, que vem dar validade para aqueles números que estão sendo ali trabalhados pela contabilidade, pela organização, e dar uma chancela, né, falando que estão adequados. Hoje, como regra de auditoria, então o terceiro setor ele não tem a obrigatoriedade de todas as organizações terem auditoria, mas existem questões específicas, depende da certificação que aquela instituição tem. Por exemplo, o SEBAS, instituições que têm SEBAS, a partir de um limite de receita, são obrigadas a terem auditoria. Aquelas que firmam, né, termos de parceria com recursos públicos, normalmente nos próprios termos já vem declarando que é obrigada a ter auditoria. O CIP, né, outro tipo de certificação, também são obrigados a ter auditoria. E, obviamente, também os próprios financiadores, né, principalmente hoje empresas privadas, quando financiam projetos dentro das organizações do terceiro setor, como uma contrapartida também vem a obrigação de ter auditoria da execução daquele recurso, né? Então, justamente para dar essa credibilidade, um olhar de fora, de um independente, inclusive a expressão é essa, auditor independente, para dar um olhar de fora e dar essa credibilidade da execução daqueles recursos na organização. Então, independe do tamanho da organização. Independe do tamanho. Na verdade, né, hoje a gente tem visto muito justamente isso, quando, principalmente, né, recursos que vêm formados pelo projeto, para projetos de empresas privadas, independente do valor, né, já havia aí projetos de R$50 mil, precisa de auditoria. Inclusive já está numa rubrica lá, o próprio financiador já coloca uma rubrica para auditoria, dos 50, né, tantos já pode ser destinado para auditoria. Então, independente do tamanho, a auditoria ela é importante para dar essa credibilidade e ela vem com uma obrigação muito por isso, porque os financiadores hoje têm colocado isso como requisito importante para a transparência e para a credibilidade. E aí sim, organizações maiores, com certeza, né, a partir desse momento que elas vão ficando maiores, aí elas passam a ter isso até como uma obrigação também legal. Como eu disse, o SEBAS, por exemplo, acima de 4.800.000 de receita, obriga as organizações a terem, e grandes fundações, né, dependendo do seu patrimônio também, por ser grandes instituições, tem que ter também auditoria de forma obrigatória. Explica pra gente o que é o SEBAS. Então, o SEBAS é uma certificação, dentre várias outras, mas talvez a mais conhecida, né, a mais falada, é uma certificação que, entre outros, e o principal objetivo,
é garantir à organização uma isenção tributária de um determinado tributo, que é o INSS patronal sobre a folha de pagamento, né? Então, o SEBAS hoje ele tem 3 divisões, né? Ele tem o SEBAS para a área de educação, ou a área da assistência social, ou a área da saúde. Então, organizações que atuam em uma dessas 3 áreas, elas podem requerer, né, e buscar isso. Para conseguir certificação, tem uma série de documentos, uma série de requisitos, não é tão simples, mas a partir do momento que ela consegue essa certificação, ela passa a usufruir desse benefício, que é não pagar a cota patronal sobre a sua folha de pagamento. Então, organizações com um volume maior de funcionários, pensa um hospital, né, uma Santa Casa ou qualquer volume grande, uma escola, né, do terceiro setor com volume grande de professores, de funcionários, isso acaba fazendo uma grande diferença aí na questão financeira orçamentária, por exemplo, não recolher 20% sobre a folha, né? Então, muitas organizações buscam essa certificação, mas além disso também, a gente, né, tivemos um evento recente falando até desse tema, que além do benefício direto, que é o próprio benefício tributário, traz um benefício indireto, né? Para conseguir a certificação, você passa por um crivo de análise. Então, faz naturalmente a organização ficar um pouco melhor em termos de governança. Então, organizações que têm SEBAS, por si só, normalmente elas são mais organizadas, elas passam a ter um nível de controle melhor, justamente porque é impulso pela certificação. Você falou de grandes organizações, mas faz sentido para pequenas e médias também recorrerem ao SEBAS? Sim, eu acho que é fundamental porque tem esse caráter, além do direto, esse caráter também de melhoria de gestão. E muitos órgãos, né, não só os públicos, mas órgãos financiadores também, privados, vê o SEBAS como um diferencial, vê como um requisito para a captação de recursos. Então, né, na hora de uma apresentação para um financiador eventual, se apresentar o SEBAS, ele pode, né, com certeza, ser um diferencial, porque traz uma conotação de uma instituição mais organizada, que tem uma transparência e gera uma credibilidade maior. Então, buscar o SEBAS, independente só da questão tributária, também é um ponto positivo para as organizações que veem até essa possibilidade. Está correto afirmar que o terceiro setor não paga imposto? Gostaria de falar que sim, mas não necessariamente é uma verdade, né? A gente tem uma discussão grande no Brasil sobre a questão de tributação para as organizações do terceiro setor, entendimento macro, né? E a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso. É que ela... Volte. Volto, sim. É que ela não, né, qualquer organização não deveria pagar imposto em nenhum tipo de tributo, mas a realidade no Brasil é um pouco diferente do que a gente entende. Então, tem várias legislações, né? A gente sabe que no Brasil é um dos países que tem maior legislação tributária no mundo. Então, a gente está falando de reforma tributária, entre outras coisas. E isso faz gerar uma confusão na hora de pagar ou não os tributos no terceiro setor. Então, o entendimento é, primeiro, que não deveria se pagar, mas a prática, a gente vê organizações ainda pagando, por exemplo, IPVA sobre seus carros, e não deveria, né, numa visão lógica, eventualmente pagando IPTU sobre seus imóveis, a própria conta bancária, né, que aí tem um recurso ali guardado, né, numa aplicação, gera um imposto de renda, não deveria. Então, essas organizações, para isso, têm que recorrer a várias instâncias administrativas ou mesmo até judiciais para ter esse direito garantido e não pagar. Então, o fato só de ser terceiro setor, que deveria já dar essa garantia, muitas vezes não dá. E aí ela tem que buscar caminhos para ter esse reconhecimento. Então, por isso, cada vez mais a importância da profissionalização da gestão das organizações da sociedade civil é importante também, né? Com certeza. Eu tive numa organização há um tempo atrás e a gente falando, inclusive, dessa parte tributária, e a organização ela desconhecia, ela estava pagando, por exemplo, né, um tributo sobre doação e TCMD, que é uma discussão grande, é estadual, e ela desconhecia o caminho legal que ela tinha, por exemplo, no estado que ela atuava, para não conseguir mais, para não precisar pagar mais esse tributo. E eu lembro, assim, de números redondos aqui, a gente estava falando na época de mais ou menos R$30 mil que ela tinha pago naquele ano, né? E que poderia estar no caixa dela se ela tivesse feito o caminho adequado. Então, ter uma gestão profissional, né, ter pessoas com conhecimento, é fundamental para garantir que a organização ela tenha, de fato, né, um resultado adequado ao que ela faz. Não só o resultado financeiro, que é óbvio que é importante, mas o resultado de prestação de contas, de transparência, que a sociedade consiga enxergar de fato aquilo que ela faz, que a gente sabe que o terceiro setor faz muita coisa, é muito árduo, é trabalhoso, mas muitas vezes não é reconhecido. E muitas vezes é justamente por isso, pela forma de comunicação, pelas ações que não são bem declaradas, né? E isso muitas vezes passa pela formação da própria gestão que está na frente das organizações. Você falou também agora na sua fala, é bom, hein? Sobre questões de tributos, reforma tributária. Estamos envoltos, né, desse momento da reforma tributária.
no teu olhar, o que essa reforma impacta ao terceiro setor e se impacta, né? Então, no Brasil tudo é muito complexo, né? A reforma que era uma reforma, ela vai se moldando a um outro tipo de reforma a cada debate, né? Então, quando o debate inicia, começa de um jeito e lá na frente ele acaba de um jeito, muitas vezes, totalmente diferente do início, né? Então, no primeiro momento, não tem uma grande, no meu ponto de vista, não tem uma grande conotação ainda de impacto para o terceiro setor no momento atual. Isso tudo pode mudar no Brasil a qualquer momento, né? Mas, inclusive, há uma discussão de deixar mais clara, por exemplo, a tributação de igreja, de reafirmar na reforma tributária, por exemplo, que a igreja vai ficar de forma, né, isenta às questões tributárias. Vira e mexe... Igreja ou organizações religiosas? Ótima, né, ótima colocação. Na verdade, mais abrangente, organizações religiosas, não só igrejas. Há essa discussão de deixar isso um pouco mais claro. Um outro ponto que pode impactar, e já é uma discussão antiga, né, que é a tributação de grandes fortunas no Brasil. Se isso vem à tona, como é que vai ser para as organizações que têm patrimônio, né? Muitas vezes a organização do terceiro setor, o dinheiro ali, o caixa não é volumoso, mas ela tem muito patrimônio, né? E se vem uma discussão de tributar o patrimônio, como é que vai ser essa discussão de tributação de patrimônio, por exemplo, para organizações que têm aí 3, 4, 5 prédios, né? De repente em áreas nobres aí, que tem um valor patrimonial relevante. Então há essa possibilidade, mas aí tudo muito incipiente na discussão hoje no Brasil. Então, de uma maneira geral, você acha que o impacto ou a partir de quando essas novas regras, essas novas normas estarão de fato sendo aplicadas no dia a dia? Então, a questão da reforma tributária, há uma expectativa, né? E aí, inclusive, a expectativa era que se votasse ainda esse ano, a gente já está chegando no final do ano e não se sabe se vai conseguir, né? Está no período eleitoral. Só um detalhe, a gente gravou essa entrevista em 2024, tá, gente? Muito bom. Então, a expectativa, se o calendário seguir o que estava previsto, é que a partir de 2026, né? 25 para 26, comece a chamada transição e vai ser um período longo de transição, de sair de um modelo atual para um modelo novo. E a expectativa é que isso vai transcorrer aí até os mais 4, 5 anos, então a gente está falando ali 2029, 2030, para que todo esse processo esteja consolidado, né? Pelo menos a expectativa. Se atrasa o início, com certeza atrasa o final. Né? Então tem que ser um início muito bem feito e muito bem pensado, né? E o terceiro setor, ele está fazendo advocacy para defender os seus interesses, as suas necessidades junto aos legisladores? Não, perfeito. O terceiro setor, né, eu até falo muito isso quando é possível, principalmente para os gestores, ele precisa, mas ele precisa ainda ficar ainda mais unido, né, como setor. Quando né, o terceiro setor se reúne, as organizações elas, né, ficam de mãos dadas, elas conseguem ter uma voz mais ativa, né? Então a gente já tem visto sim um trabalho de advocacy nesse aspecto em relação ao acompanhamento dessas discussões tributárias para que o terceiro setor tenha um impacto menor possível, né? Há uma discussão de redução de carga para alguns, aumento de cargas para outros, né? E aí o terceiro setor ele precisa, nesse caso, ter reafirmado o conceito inicial, que é, né, uma organização que trabalha em prol da sociedade, muitas vezes fazendo ações de interesse público e, por isso, obviamente, nada mais justo do que ela ter a isonomia tributária, né? Então, essa é a expectativa, mas precisa que esteja próximo ao legislador para que, né, infelizmente, no Brasil, não saia algo diferente do que é esperado. Porque, além do fazer, né, e da importância do que faz o terceiro setor, o terceiro setor representa ali, se não me engano, 6% da população empregada no país, ou próximo a esse número, mais de 4% do PIB. Então, é uma força econômica também que tem que ser ouvida, tem que ser respeitada também, né? Exato. Quando a gente olha, né, individualmente, né, a organização pequena, né, no interior do Brasil, pode se achar muito limitado, né? E, infelizmente, a gente ainda tem em alguns casos, uma conotação ruim sobre o terceiro setor, por alguns casos isolados que já aconteceram no passado. Mas quando você pega o setor como um todo, você vê que ele, de fato, é uma relevância muito grande, né? Nos últimos dados, pelo menos, que eu tenho de informação, a gente está falando de um terceiro setor com aproximadamente 900 mil organizações no Brasil. Então, daqui a pouco, né, passa de 1 bilhão. A gente está falando, é isso aí que você comentou, mais de 4% do PIB nacional, está falando de força de trabalho de quase 6 milhões, se eu não estiver enganado, de funcionários, de impacto direto e indireto de mão de obra. Então, é um setor muito relevante. E tem do outro lado, né? É um setor que muitos entendem que recebe bastante recurso, né? Só um dado
Por exemplo, os recursos públicos destinados ao terceiro setor em 2022 foi na casa de 13 bilhões de reais, mas é um setor que reverte muito para a sociedade. Então, há várias pesquisas que mostram que a cada de um real, por exemplo, de recursos destinados ao terceiro setor, ele consegue multiplicar aquele quase em 6 vezes, né? Então, você pega 13 bi, por exemplo, só que veio de recurso público, coloca 6 vezes isso, quanto que o setor entrega para a sociedade, né? Então, de fato, quando você tem uma visão do setor como um todo, né? Desde aquela pequena organização lá no interior do Brasil e juntando com as grandes, de fato tem que ter uma voz mais ativa, tem que ter uma cadeira de destaque, porque pensa que vão apagar o terceiro setor, fala que não existe. Não existe uma sociedade, não existiria o Brasil, né? A gente fala de terceiro setor atuando na educação, atuando na saúde, atuando na assistência, na cultura, no meio ambiente. Então, se a gente não tiver essas organizações, não tiver essas pessoas trabalhando, a gente teria uma sociedade muito pior do que a gente conhece hoje. Porque em muitas cidades do Brasil, o único hospital que tem naquela cidade é uma organização beneficente, é uma organização filantrópica do terceiro setor. Exato. E, inclusive, muitas vezes é a única, e quando não é a única, é a melhor. Mostra também a qualidade da entrega, né? Então é fato, né? Além de ser muitas vezes a única, é a que melhor atende, né? E aí a gente pode pensar em escolas, pode pensar em outros tipos de atividade. Então, realmente, o que eu falo é que talvez só precisa isso ficar mais claro. Talvez a sociedade, né, não consegue ter essa interpretação e muitas vezes culpa da própria organização, né, do próprio terceiro setor na hora de se comunicar, na hora de se defender, na hora de fazer, de se colocar nessa posição de destaque que de fato é, né? O que me leva a te perguntar o que a gente, enquanto terceiro setor, tem de fazer para reverter essa situação? Né, mais voltado para a minha área, um dos pontos que eu acredito e falta ainda um pouco é justamente essa questão de transparência, né? Eu brinco que a gente vê lá organizações do terceiro setor fazendo uma feijoada beneficente, só um exemplo, né? E aí se faz uma campanha, faz uma divulgação nas redes sociais, né? E ali faz aquela feijoada. Depois ela não faz a mesma campanha de divulgação do resultado, né? Então as pessoas falam, não, eu paguei lá R$10, né? Contribuí com 50, e aí? Depois, o que foi feito com esse dinheiro? O que aconteceu? Deu resultado? Reverteu? Ajudou? Não ajudou? Então, a sociedade ela é carente dessa informação muitas vezes, né? Do resultado daquela ação. Estou dando um exemplo simples, singelo aqui, e poderia pensar em vários outros. Então, falta, né, nesse caso, um pouco mais ainda de transparência, não de esconder, mas de demonstrar de fato, né, aquele resultado que a organização gera para a sociedade, né? Eu dei alguns números aqui, então, né, com certeza, quem é assistido ali naquele projeto, né, ele percebe muitas vezes o valor, mas ele muitas vezes falta número, falta qualidade nessa informação, para que não só ele perceba e para que ele possa repassar isso para outras pessoas, né? Eu já vi uma ação bem bacana de uma organização que ela faz lá um café com a comunidade. Uma vez por mês ela abre a porta, né? Achei bem interessante. Ela abre as portas para a comunidade ali, local, para que as pessoas vá lá e ela dá uma prestação de contas no café. Chama ali, põe um café na mesa, abre 1 hora por mês. Fala, esse mês eu atendi tantas, a gente teve essa dificuldade, o dinheiro foi pouco, o dinheiro, né, sobrou, gastei com isso. E ali toma um café, dá uma prestação de contas, algo que não é obrigatório, né? Mas é a vontade de transparecer e de mostrar o resultado das suas ações. Acho que falta isso num nível mais de setor, como terceiro setor, de todo mundo ter essa visão. Eu disse que a gente ia aprender muito nessa entrevista. Olha só, uma dica para pequenas, médias e grandes organizações: divulgar para além do só arrecadar o dinheiro, né? Com que é feito com que dinheiro que chega nos caixas das organizações. Uma excelente dica. E aí abrange comunicação, gestão, o próprio profissional da contabilidade envolvido ali, enfim, todas as áreas mesmo da gestão e governança da organização. Isso mesmo. Né? E o que falta no teu olhar para que o terceiro setor ele realmente trabalhe cada vez mais em rede? O terceiro setor, né, em alguma medida, ainda se vê, né, as organizações se veem um pouco como concorrentes, né? Até porque os recursos são limitados e a gente tem ainda uma conotação no Brasil de que a principal fonte de recurso é o recurso público, que não é, inclusive, mas ainda a gente tem essa visão. Então você pensa ali, por exemplo, num município que tem um recurso que vem da prefeitura, né, na parte de assistência, você tem 2, 3 organizações querendo aquele recurso, e aí parece que é uma disputa ali, uma briga para quem vai conseguir aquele recurso. E aí isso, infelizmente, acaba impactando justamente nessa visão de rede, né? E se a gente entende que não é, né, e é um setor, né, pensado em conjunto e não é a instituição separadamente, a gente poderia estar um pouco mais à frente em termos de gestão. Um exemplo, né, eu tive no Sul, um tempo atrás, conversando,
E eu falando que uma organização já um pouco maior nesse caso lá, é uma organização que naquela região ela já tinha uma relevância de tempo, de atuação, de tamanho, é como é que ela poderia ajudar as outras organizações em termos de gestão. Você tem um papel social seu agora de passar esse caminho que você já passou e ajudar que as outras também consigam superar os desafios, né? Então, por exemplo, uma troca de conselho, por que o gestor que é presidente, que é diretor, que é tesoureiro numa organização, ele não pode ser um conselheiro de uma outra, né? Ele já tem uma experiência, está lá uma vez por semana, a cada tempo em tempo, participando como conselho de administração de uma outra organização do terceiro setor e vice-versa, né? Eu acho que isso traria um grande salto de qualidade, né, nas organizações em termos de gestão e teria, de fato, um fortalecimento do setor como um todo. Quase que o compartilhar de boas práticas, né? Exato. Gosto muito, né? A gente tem aí a governança, tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, né? Que ele emite aí sugestões de boas práticas de governança. Inclusive, existe uma dica aí, existe um manual de boas práticas de governança para o terceiro setor. Então, se a gente tiver um caminho, um momento de divulgar e de partilhar essas boas práticas, né? O que deu certo na minha e como eu superei aquela dificuldade, né? Se tiver ali uns conselhos, né, regionais, né, municipais, locais, onde essas organizações têm ali um momento de trocar experiência, uma ajudar a outra, né? Seria de grande valia. A gente vai ter, com certeza, nesse momento, um setor muito fortalecido. E tira aquela pecha de que todas estão concorrendo pelo mesmo recurso. Exato, né? Eu falei que 12 bilhões, né? A gente está falando de 12 bilhões, mais ou menos 2 bilhões de recursos públicos, né, em 2022, mas a pessoa física no Brasil destinou ao terceiro setor 13 bilhões, só as pessoas físicas. Então a gente vê que, individualmente falando, né, como pessoa, a sociedade doou mais recursos para o terceiro setor do que o próprio recurso público. Isso sem falar em empresas, né, parcerias firmadas aí com empresas privadas. Então o recurso não é o mesmo recurso, não é o recurso público principal fonte de recurso. Então não precisa, né, não deveria ter essa disputa. Tem recurso abundante, por mais que a gente sabe das dificuldades da sociedade brasileira em relação à questão financeira, é um dos países que as pessoas querem mais, né, são mais dispostas a ajudar. Isso existe pesquisa a nível mundial. Então o que volta naquela resposta, falta talvez um pouco mais de transparência, falta um pouco mais desse trabalho em rede, porque o recurso vai ser acessado com certeza. E são várias dicas, vários insights aqui para a gente pensar e, quem sabe, colocar em prática, né? Aqueles que já colocam, aprimorem, mas aqueles que ainda não, coloquem em prática aí as dicas que o Arley está falando aqui para a gente. E aí a gente está caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, mas antes de chegar realmente ao fim, eu gostaria das suas dicas para o profissional de contabilidade que gostaria de atuar no terceiro setor, mas não sabe por onde começar. Aí falando pro profissional. Muito bom. Então, para o profissional de contabilidade, hoje a gente tem, né, ainda bem, vários caminhos aí de curso, de treinamentos, né, voltando a falar da escola aberta como uma possibilidade, mas o próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, que é o CFC, ele tem dentro da sua página informativos, normas, né, e existe inclusive a norma específica, que é a chamada ITG 2002, Resolução 1409, que é de 2012, que é a norma que trata das questões específicas de contabilidade do terceiro setor. Então, vale a pena estar atualizado, né? O Conselho vai divulgando de tempo em tempo essas mudanças normativas, deixa isso disponível, é de acesso público, e aí busca. Hoje tem muitas ferramentas aí também de treinamentos, de cursos, né? Tanto gratuitos, o valor relativamente baixo naqueles que são cobrados. Eu particularmente participo de treinamentos aí a nível do Brasil, muitos deles, inclusive, gratuitos, muitos eventos, né, que acontecem no Brasil hoje, que vêm dar esse treinamento, essa capacitação para os profissionais. Então, busca o Conselho Federal de Contabilidade, os próprios conselhos regionais, né, nos seus estados, eles têm aí também um processo de educação continuada, né? Então, por regra, o profissional contábil ele tem que estar se evoluindo em termos de educação, né? Então, chama a educação continuada como uma obrigação para o contador. E aí o próprio Conselho Regional ele divulga vários cursos, dei um curso recente, inclusive, para o Conselho Regional de Minas Gerais sobre contabilidade do terceiro setor. Então, também gratuito. Então, informação tem, né? Conteúdo tem, a gente precisa buscar e com certeza vai ser muito bem aqueles que buscarem esse caminho, porque ainda é um segmento pouco explorado pelo profissional contábil. Então, existem poucos profissionais hoje que têm um conhecimento específico, né, de contabilidade do terceiro setor. Eu dei alguns números aqui, já falou de 900 mil organizações, então vocês imaginam aí que há um caminho para quem quiser seguir por ele, é um caminho que vai ser um caminho bem percorrido. Uma
Um assunto que a gente não conversou até agora foi sobre a relação entre terceiro setor e empresas. A gente está vendo muito questões de compliance nas empresas, diversidade, o trabalho com o apoio mais voltado para o social, o ESG, por exemplo, né? Qual a tua opinião sobre a possibilidade do terceiro setor apoiar as empresas nesse quesito? Não, com certeza é fundamental. O terceiro setor, né, a gente está falando num país de mais de 500 anos e ele existe desde, né, quase da origem do nosso país. Então, a questão de assistencialismo, né, de modo mais amplo da palavra, ela percorre a nossa sociedade e o terceiro setor, como ninguém, sabe fazer isso muito bem. E hoje, né, de forma contemporânea, a gente está com essa demanda ainda mais latente pela sociedade, né? Então, desde as questões ambientais, climáticas, as questões sociais, né, até como regra de negócio, né? Então, essa questão do ESG, por exemplo, vai virar e já está virando uma premissa para que as empresas privadas consigam manter as suas posições de mercado, consigam expandir os seus negócios, elas demonstrarem, por exemplo, boas práticas, né? Não só de uma governança corporativa de gestão, mas boas práticas de relacionamento com a sociedade, nesses aspectos, por exemplo, ambientais, sociais, e para isso elas vão muitas vezes se apoiar em organizações do terceiro setor. Então, né, não como um serviço, como negócio, mas o terceiro setor ele pode ali se aproximar dessas organizações para ser um elo, né, um braço dessas organizações para esse trabalho. Né? A gente já viu organizações, empresas maiores, principalmente, mas já está no nível médio, buscando ou criando, né, fomentando organizações do terceiro setor para apoiar, né, para apoiar essas empresas privadas ao desenvolvimento de projetos sociais. Né? Então, em Minas, tem algumas organizações que têm feito esses apoios, né, em outros estados também do Brasil. Então, há um caminho grande aí para o terceiro setor poder navegar junto às empresas privadas para esse desenvolvimento dessas empresas, dessas ações sociais. E quais as principais características ou necessidades que a instituição tem de ter para ser chamada ou apresentada para uma empresa? Então, falo que a empresa privada, né, principalmente aquelas que têm um recurso um pouco maior, elas estão disponíveis, né, em termos de recurso, a apoiar na grande maioria o terceiro setor. Obviamente, como um negócio, como uma empresa privada, ela tem que se resguardar de algumas situações e ela não vai pôr o nome dela, muitas vezes, em qualquer situação. Então, essas empresas, normalmente, elas requerem um nível de compliance, né, de governança grande dessas organizações do terceiro setor, porque é o nome dela associado ali àquela organização. Então, volta na fala anterior, que precisa desse nível de transparência, de credibilidade, de uma boa gestão. Então, volta nas documentações, ter as certidões em dia, ter um balanço, uma informação contábil bem feita. Isso, com certeza, é um ponto, né, vai ser requerido e tem sido requerido na hora das empresas privadas apoiarem e mandarem recursos aí para as organizações, né, do terceiro setor. Acho que só um tema, né, dos que são mais, não vou falar controverso, mas que tem sido muito requerido aí no terceiro setor, é também uma característica que é natural, que é o trabalho voluntário, né? Eu acho que o terceiro setor é formado, né, na grande maioria, na sua história, pelo assistencialismo, desde dos seus formadores, dos seus fundadores, então os próprios dirigentes, quem está na frente muitas vezes não recebe, não são remunerados, e daí em diante também outras pessoas que vêm participando da organização do terceiro setor, né? E é uma força de trabalho muito grande, né? Então, dentro desses números, é bom falar, que eu citei antes, uma pesquisa, acho de 2021, se não me falha a memória, fala que mais ou menos 50 milhões de pessoas no Brasil, naquele ano da pesquisa, tinha feito alguma ação voluntária, né, de alguma forma, 1 hora, ou 50 minutos, ou várias horas. Então era um volume muito grande, né? A sociedade quer participar. E aí tinha despendido, na soma dessa pesquisa, tinha despendido mais de 10 bilhões de horas, né? Quando soma esse total de horas dessas pessoas. E aí, por que eu estou falando, eu falo desse tema? Então, se existe uma massa, né, de pessoas envolvidas ali, não remuneradas, e muitas vezes elas ficam a par, né, a parte, na verdade, das informações contábeis. E aí o Conselho Federal, numa última mudança dessa norma que trata de contabilidade do terceiro setor, colocou uma premissa de que o trabalho voluntário, né, ele tem que estar também demonstrado nas informações contábeis. Então, esses números que eu dei aqui precisam estar transparecendo o quanto que aquela organização está se utilizando de trabalho voluntário, né? Porque nada mais no meu ponto de vista, que uma doação, né? Eu falo que tem gente que doa dinheiro,
Tem gente que doa um bem, né, um computador, uma cadeira, uma geladeira, e tem gente que vai lá se doar como tempo, né? Isso tem um valor para a organização e precisa estar registrado. Hoje o Conselho tem isso como uma obrigação nas normas de contabilidade. Então quem tem voluntário em sua organização tem de ter o contador ali pertinho para fazer a contabilização dessa hora voluntária corretamente no seu balanço contábil. Mais uma forma de demonstrar e dar transparência, né? Bom, caminhando então agora mesmo para a finalização, eu queria pedir uma dica sua para aquele gestor que tem uma organização para cuidar, para zelar e quer torná-la muito importante para o território que ela atua. E aí, quais as suas dicas para ele? Primeiro, né? Eu falo que não desanime. Essa é a primeira, né? Porque a gente sabe que o terceiro setor, ele, né, tem muita cobrança, muito acompanhamento, né? Como a gente falou aqui nesse bate-papo, é um setor muito visado, né? Em relação ao que a sociedade requer. Então, no primeiro ponto, não desanimar, né? Porque o resultado que gera lá na frente é um resultado muito bom, né? Quando a gente vê o projeto entregando aquilo que ele se propõe, aquela organização alcançando seus objetivos. Mas, além disso, né, eu falo que o gestor, além dele se capacitar, mas ele tem que buscar pessoas capacitadas ao seu entorno, né? Então, eu falo que ele precisa de um bom captador de recurso, ele precisa de um bom gestor administrativo financeiro, e ele precisa, por exemplo, de um bom contador. Então, que ele forme uma equipe, né, que apoie, que esteja do lado ali, que tenha o conhecimento, que esteja ali não só para, né, falar que pode, mas também mostrar o caminho do que não pode, como fazer, né? Então, né, como um bom time de futebol, você precisa ter boas peças aí montadas, né, para que aquele time chegue e alcance o resultado final. Então, na nossa área, uma pergunta um tempo atrás, falou, como é que eu sei, né, que eu tenho um bom contador, né? Tem que fazer um processo seletivo, verdadeiro, né? Então, como é que você contrata um contador? Não é só porque é mais barato, né? Óbvio que o financeiro é importante, mas ele é habilitado, né? Ele tem o conhecimento, ele vai estar próximo de você, ele vai estar atualizado, ele vai estar te ajudando, né? Então, você não precisa né, gestor, saber de contabilidade, mas você precisa de alguém que saiba, né? E da mesma forma com as outras áreas. Então, também invista nesses profissionais, né? Voltando à questão dos treinamentos, das capacitações. Então, que seja também uma cultura da organização ter esses profissionais sempre atualizados, incentivando, eventualmente, financeiramente, com o tempo mesmo, para que eles também possam buscar, né, esse conhecimento e estar sempre aperfeiçoando e ajudando, assim, a organização. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo seu tempo, pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigado aí. Estou sempre disponível para fortalecer o terceiro setor. Muito bom, muito bom. Obrigada. E obrigada também a você que acompanhou a gente aqui nessa entrevista. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu te vejo na nossa próxima conversa. Até lá!